equipe jogou 4 vezes contra times da parte de baixo da tabela e não conquistou nenhuma vitória. Foi um empate contra o Joinville e depois 3 derrotas na sequência. Os números do Vasco são bem assustadores, né? Nessas últimas 20 rodadas, a equipe marcou 8 gols e levou 34. O último gol pelo Campeonato Brasileiro foi há quase um mês, o gol do Riascos contra o Palmeiras. Então é claro que tudo isso reflete dentro de campo e reflete também fora de campo, na vida pessoal dos jogadores. Quem falou hoje na coletiva de imprensa foi o lateral direito Madison e ele comentou sobre esse assunto. Cara, assim, sinceramente, eu não tô saindo, eu procuro não sair de casa, cara. Eu fico muito triste com essa situação. Eu procuro ficar em casa, assim, assistindo TV. Não assisto muito parte de esporte, porque não se vê só notícia triste. Então, eu particularmente não tô saindo, não. Tô ficando mais em casa. Se privando de lazer e de momentos prazerosos, já que a crise é muito complicada. E, Bruna, você falou de clima tenso, né? Como é que foi o dia hoje aí em São Januário? Teve treino? Foi aberto para a imprensa? Como é que foi o dia do Vasco? Olha, o treino por aqui foi fechado, né? Portões fechados, aquele mistério. Mas quando a gente entrou, a gente descobriu que os titulares fizeram um trabalho regenerativo e os reservas fizeram um jogo-treino contra o Nova Iguaçu. E o Vasco conquistou a vitória por 1-0 com o gol do volante Lucas. O foco por aqui está todo na Copa do Brasil. Jogo de quarta-feira, jogo de volta das oitavas de final contra o Flamengo. O Vasco ganhou o primeiro jogo por 1-0, então agora tem a vantagem do empate, mas sabe que o desafio não é fácil. E o Madison comentou bastante sobre uma possível derrota e como a pressão por aqui pode aumentar ainda mais. Sim, a gente tem noção, sim, cara. A gente vê aí no brasileiro já, quando a gente não tá vencendo, a pressão que é, né, da torcida, a chegada no hotel, depois dos jogos. Mas a gente vai fazer de tudo, vai trabalhar forte para quarta-feira a gente vencer o jogo e se manter na Copa do Brasil. Pode ter certeza que quarta-feira você vai ver uma equipe do Vasco muito aguerrida e muito determinada para vencer o jogo e não dar não poder deixar a torcida na mão. A gente vai fazer nosso máximo, dar garra para a gente vencer na Copa do Brasil também. Tá aí o Vasco confiante nessa vitória na quarta-feira contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E uma coisa que me chamou muito a atenção na coletiva de imprensa, Fred, foi que o Madison confessou que a atitude do Vasco nos clássicos regionais e também na Copa do Brasil, no sistema mata-mata, é diferente. Eles entram com uma atitude mais agressiva, mais confiantes e que também seria importante repetir isso na quarta-feira e também levar isso para o Campeonato Brasileiro. Faltam 18 rodadas para a equipe se recuperar e os jogadores estão sim acreditando muito. Fred, beijão para você e para a Emily também. Um beijão para você também, Bruna Beijão, Beltri. Bruna. Essa questão dessa mudança de atitude que a Bruna nos trouxe aqui, que o Madison falou na coletiva, é claro que é interessante, mas se você for perguntar para o torcedor do Vasco se ele prefere o título da Copa do Brasil ou o não rebaixamento no Brasileiro, eu tenho certeza que a opção é pela segunda possibilidade. O Vasco, se cair, vai para o seu terceiro rebaixamento em 8 anos. O Vasco nunca havia caído na história antes de 2008. Então, a gente enxergar um provável rebaixamento do Vasco já agora na virada de turno é sinal de que a situação é, de fato, desesperadora. Isso não é da imprensa, não. Isso é o jogador que faz com que a situação seja dessa forma. Tem que fazer campanha de campeão nesse segundo turno aí para se descomplicar. Bom, a gente já falou de Mônaco aqui, sobre o jogo entre Mônaco e Valência. Amanhã nos canais Esporte Interativo, jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões. E agora a gente vai voltar com o Felipe Rocha lá em Mônaco para saber do Valência. O Valência que ganhou o primeiro jogo 3-1. Tá tranquilão aí o Valência, Felipe? Pois é, Emily, desembarcou aqui em Mônaco cheio de confiança, né, com esse resultado.